amados, Deus abençoe sua vida. Pastor André, por favor. Pastor André está aqui conosco hoje, pastor da PIB lá de São Francisco. É uma honra tê-lo novamente aqui. Ele veio aqui nos servir hoje, enfrentou um trânsito aí de São Francisco para cá, né? Mas ele é alguém que tem nos abençoado, nós temos conversado e ele tem passado um pouco da experiência, do conhecimento, de tudo aquilo que Deus tem abençoado eles lá. Tem sido uma ferramenta maravilhosa, uma pessoa de Deus nas nossas vidas, uma pessoa de Deus nas nossas vidas, e ele tem nos abençoado demais. Até a gente vai fazer essa série em função deles estarem fazendo lá, da influência dele, enfim, tem nos influenciado de várias maneiras. Alguém que tem nos abençoado. Eu espero muito que você esteja com o coração bem aberto para a palavra que ele vai nos trazer, os ouvidos com atenção aí para poder ser bênção na sua vida. Que Deus fale com você, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor André. Aqui tem água, ó, tá? Já está aqui, ó, bem fresquinha aí, que a Jô traz para nós sempre. Obrigado, pastorzão. Boa noite, gente, graça e paz. Ele falou que é um privilégio, né? Mas o privilégio é meu, tá, gente? Estar aqui com vocês. O privilégio é meu de poder louvar junto com vocês. Já fui abençoado, já ganhei o custo da viagem, já foi pago, já só nesse louvor. Coisa boa a gente poder louvar a Deus juntos. Obrigado a todos que ministraram, que ensaiaram aí, que estiveram preparando esse tempo tão gostoso para nós. Obrigado ao pastor Isaí também pelo convite para poder estar aqui com vocês. É de verdade uma alegria poder estar aqui pela segunda vez já. Então agora eu já estou um pouquinho mais confortável. Só que quando o cara fica confortável fica meio perigoso, né? Então segura aí, aperta os cintos, tá? Estou brincando com vocês. Nós estamos fazendo essa série, né, de 40 dias com propósito, uma vida com propósito lá na PIB, como o pastor Isaí falou. Tem sido bênção mesmo. Deus tem usado como ferramenta para abençoar a nós que já temos alguma caminhada, algum conhecimento, mas também para abençoar muita gente, para alcançar muita gente também, que está procurando o seu propósito, nunca pensou em procurar o seu propósito em Deus e nas coisas de Deus, né? E a gente está usando isso para alcançar muita gente lá. Eu quero incentivar você a você entrar de sola em tudo que o pastor Isaí tem preparado, a você convidar outras pessoas. Tudo aquilo que é bom a gente quer compartilhar, não é verdade? Tudo aquilo que é bom a gente quer compartilhar com outras pessoas, quer contar. Então compartilhe, incentive, né? E entre de sola nisso tudo, que são coisas maravilhosas. Não sei se você sabe, mas o livro Uma Vida com Propósito é o livro mais traduzido do mundo fora a Bíblia. É um clássico com mais de 20 anos já desde a sua edição. E é um livro que tem abençoado a vida de muita gente. Então, com certeza vai abençoar vocês aqui. E Deus vai usar, não o livro, mas o conteúdo do livro, que é inspirado na palavra de Deus, naquilo que a gente aprende a partir da palavra. Então, falar em palavra, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra a partir de um livro que a gente, nem sempre a gente para estudar o livro. Nem sempre a gente para ver a mensagem do livro além daquele pedacinho que é conhecido, que é o livro de Jonas no seu Antigo Testamento. Todos nós, quando pensamos no livro de Jonas, a gente pensa na história que talvez você aprendeu quando era criança, se você cresceu na igreja, né? Ou se você não cresceu na igreja e não aprendeu quando criança, pelo menos a gente lembra de algumas coisas a respeito de Jonas, e normalmente tem a ver com ele estar na barriga do peixe ou da baleia, né? Aquela história toda que a gente conhece muito bem. Mas é interessante que recentemente eu estava estudando esse livro com o pessoal lá da minha igreja, e eu, ao estudar, vi uma riqueza e uma beleza nesse livro, e uma mensagem nesse livro que vai muito além daquele momento do peixe. E uma mensagem que eu acho que é relevante para nós, que nos ajuda a entender por que esse livro está na sua Bíblia, nos ajuda a entender como que esse livro ainda fala conosco, né? E tem muito mais a ver com a nossa vida em Deus do que com uma história de um peixe. Se a gente resume isso, né? A história de um peixe, a gente acha que não tem muita aplicação, mas hoje nós vamos ver juntos algumas aplicações. E eu quero usar esse texto para deixar para vocês um convite, um desafio de continuar sendo luz e sendo bênção aqui em Guaramirim, de continuar usando a sua vida, as suas palavras, aquilo que Deus te deu para ser testemunho daquilo que Deus ainda quer fazer na vida de outras pessoas. Esse livro é um livro um pouquinho diferente.
do que outros livros se você for estudar os profetas no Antigo Testamento. Você vai descobrir, por exemplo, que a maioria dos livros no Antigo Testamento de profetas são as palavras dos profetas, aquilo que os profetas falaram. E o livro de Jonas é diferente, que é mais a respeito do que o profeta fez ou deixou de fazer. Não contém tanto as suas palavras, mas sim a história da sua vida. É mais sobre um profeta do que as palavras desse profeta. E nós já podemos saber algumas coisas a respeito de Jonas antes mesmo de entrar no texto. Primeiro que ele não é um grande exemplo de um profeta, não é verdade? A gente vai ver na história hoje algumas coisas um pouco complicadas, mas muito antes da gente chegar na história, no livro de Jonas, a gente já encontra Jonas, lá em 2 Reis 14, não vou ler para você o texto, mas ele profetiza para Jeroboão, que é um dos piores reis de Israel da época. Ele profetiza: não, você vai ser abençoado, você vai vencer, vai dar certo. Ele solta uma profecia para o cara que, cara, nada a ver, nada a ver. E Amós, que era um contemporâneo dele, Amós está lá, e Amós profetiza o contrário. Cara, pelo contrário, Deus não está contigo, vai dar ruim para você. Eu não sei o que Jonas está falando aí, mas não é isso que eu estou vendo da parte de Deus. Então, a gente já entende a respeito de Jonas, muito antes de entrar no texto, que o cara é um cara meio complicado. Jonas é um cara meio complicado, e isso se prova e se demonstra no texto que nós vamos olhar hoje. Nós vamos dar uma passeada pelo livro. O livro é curto, são 4 capítulos somente. Eu quero extrair um pouquinho de cada capítulo junto contigo. Eu quero que você veja uma coisa no livro de Jonas. O livro de Jonas, ele é um livro de opostos. Ele é um livro de opostos. Nós vamos olhar alguns desses opostos juntos. Primeiro, em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A abertura do livro, olha lá comigo, se você tem uma Bíblia, abra comigo aí. Se não, vai aparecer aqui para a gente também, você poder acompanhar. Capítulo 1, versículos de 1 a 4, a abertura do livro diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Note que é uma ordem. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, como se pudesse fazer isso, né? Mas enfim, ele foge, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. É interessante aqui que, se você pegar um mapa bíblico e você for olhar onde é que era Nínive e onde é que era Tarsis, você vai ver que, cara, literalmente é a direção oposta. Não é assim, eu vou na cidade vizinha, vou ali do outro lado da serra. Não, cara, é literalmente o oposto no mapa. Pensa numa direção oposta. De Nínive é para lá que Jonas foi. Ele vai na direção oposta daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas eu quero ver mais alguns opostos que aparecem no começo desse capítulo. Vamos ver mais alguns aqui no capítulo 1. Se você conhece a história, ele entra nesse navio, diz o texto que a gente já leu, que ele comprou a passagem, entrou nesse navio, indo na direção contrária, e você sabe o que acontece depois que o navio, né, vai ao mar. Vem uma tempestade muito grande. E o primeiro oposto que a gente vê, ou o segundo, na verdade, oposto, é que enquanto os marinheiros estão enfrentando a tempestade, e os marinheiros que não eram judeus, não eram povo de Deus, eram pagãos, enquanto os marinheiros começam a orar, pedindo misericórdia a Deus por causa da tempestade, Jonas está dormindo. Então o cara que é o profeta está dormindo, e os marinheiros, que normalmente você não associa marinheiro, né, estão orando a Deus, misericórdia, né? Deus tem misericórdia de nós. E depois que Jonas revela para os marinheiros que, cara, a tempestade é por causa de mim, eu estou aqui fugindo de Deus, entrei no barco de vocês não têm nada a ver com isso, mas sou eu a causa de tudo isso. Jonas dá a eles a instrução: lancem-me ao mar, e a tempestade vai parar. Outro oposto acontece. Olha o capítulo 1, versículo 14, que vai aparecer para você. Diz assim: eles, os marinheiros, clamaram ao Senhor. Você está vendo isso no texto? Os marinheiros clamaram ao Senhor dizendo, olha o que eles estão dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejava. Gente, os marinheiros estão mostrando temor a Deus, moralidade, caráter, né?
E estão orando a Deus, dizendo, Senhor, não deixa a culpa cair sobre nós. Cara, eles estão demonstrando moralidade. E o profeta de Deus, que é Jonas, cara, está na contramão das coisas de Deus. É um oposto gigantesco, não é? Não é o que se esperaria desse profeta de Deus. Outro oposto que aparece no versículo 15, o próximo versículo, diz assim, em seguida, pegaram Jonas e lançaram ele ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor, os marinheiros, de novo, com temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Eles têm temor do Senhor, eles oferecem sacrifícios a Deus e se comprometem com Deus por meio de votos. E o profeta está nem aí com a paçoca. Não é o oposto do que a gente esperava? Não é totalmente diferente do que você imaginaria? Quero mostrar para você um último oposto no versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Por que é um outro oposto? Porque normalmente você ser engolido por um peixe seria morte na certa, né? Morte na certa. Mas no caso de Jonas, esse peixe se torna, na verdade, a salvação de Jonas. Aquilo que era para ser morte, na verdade, se torna a ponte para ele ter uma segunda chance. E baseado só nesse primeiro capítulo que a gente olhou até agora, já dá para a gente perguntar, né? Cara, o que esse livro está fazendo na Bíblia? Né? O pagão mais crente do que o profeta é na direção oposta. Que princípio que eu posso extrair de um livro desse? E por que Deus tem isso na nossa Bíblia? Nós vamos ver na continuação do nosso estudo que Jonas, ele não é um exemplo em momento nenhum desse livro. Você poderia pensar, não, mas tem 4 capítulos, pastor, esse é só o primeiro. Lá no 4, com certeza Jonas se arrepende e tem aquele momento... Não, na verdade não. Em nenhum momento desse livro, Jonas é um exemplo para nós. Pelo menos não um exemplo de coisa positiva. Então por que Deus se preocuparia em preservar essa história para mim e para você? Por que o Espírito Santo se preocuparia em tantos anos depois ter essa história para que a gente pudesse ler hoje à noite? Primeiro ponto para nós hoje, que é um dos motivos, é porque o livro de Jonas é um espelho. Gostaria que você pensasse no livro de Jonas como um espelho. Ele é preservado para mim e para você, mesmo com os maus exemplos de Jonas, para ser um espelho para nós. Antes de nós julgarmos Jonas e dizer, cara, que cara maluco, a gente deve usar o livro de Jonas para olhar para nós mesmos e baseado na vida de Jonas e nas atitudes de Jonas, olharmos para nós mesmos. Vem cá. Será que Jonas foi o único que fez algo oposto do que Deus mandou ele fazer alguma vez na vida? Tem alguém aqui além de mim que já fez algumas coisas opostas do que Deus mandou fazer, não queria fazer, queria fugir, queria ir para o outro lado? Obrigado, tem mais 5. Obrigado, gente. Então, obrigado. Eu e mais 5 tivemos esse problema. Para os outros, vocês não precisam prestar atenção no restante do sermão, mas os 5 que estão comigo, presta atenção, tá? Então, cara, a gente sabe que às vezes a gente tem coisas que geram um conflito dentro de nós. Não vou entrar nesses detalhes, mas o povo de Nínive, cara, era inimigo do povo de Israel. Eles tinham matado Israel, eles tinham acabado com um monte de coisa. Era inimigo, né, jurado de Israel. E Jonas não estava sentindo muita compaixão por eles, não. Quantas vezes a atitude, às vezes, de outras pessoas que nem têm o relacionamento com Jesus que a gente tem, às vezes é melhor do que a nossa, não é verdade? Já teve aquele dia que você não está legal, você está ruim, né? Você está meio... Já viu aquele cara que precisa de um para-raio, né? Você está cheio de uma carga, você precisa de um para-raio. Onde tiver alguém, você solta um raio na pessoa, você... calma, você está fritando todo mundo. Calma, respira, né? E às vezes tem dias, cara, que a gente está pior do que muito pagão por aí. E esse livro, ele está preservado aqui, entre outras coisas, para nos fazer repensar as nossas ações. Um espelho para nós olharmos para nós mesmos e falar, cara, antes de eu dizer que coisa doida esse Jonas, que tal olhar para o André e falar, cara, de vez em quando eu sou como ele. E nos dá uma oportunidade da gente corrigir o nosso curso, né? Assim como houve uma correção de curso para Jonas. No capítulo 2, nós vemos uma experiência que Deus dá para Jonas, que é bem incrível. Quero ler contigo alguns versículos. Capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte, olha só. Em meu desespero, Jonas falando, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Opa, desespero,
Deus já está conseguindo passar uma mensagem para ele aqui, já está começando a cair a ficha, mais ou menos. Do ventre da morte gritei por socorro, de dentro da barriga da baleia, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. O que Deus estava fazendo aqui com Jonas, nessa experiência toda do peixe, Deus estava dando para Jonas uma experiência física que simbolizava aquilo que estava acontecendo em Nínive. Ele é lançado ao mar, deveria morrer, vem um peixe, não sei se é melhor ou se é pior, porque agora é morte na certa nesse peixe, mas o peixe, na verdade, o preserva por mais um tempo, e naquele momento difícil, nas profundezas, ele clama a Deus, e eu creio que Deus está dando para ele uma experiência física que era um paralelo daquilo que estava acontecendo em Nínive. Assim como Jonas estava prestes a morrer fisicamente, o povo de Nínive estava prestes a morrer espiritualmente. Deus havia dado um tempo para que ele se arrependesse antes que Deus julgasse aquela cidade. Olha o que ele diz na continuação do texto, versículos 5 e 6 do capítulo 2. Ele diz o seguinte: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Imagina ele lançado no mar, né, cheio de tempestade, e aquela muvuca toda acontecendo. Versículo 6, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu, Deus, trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Ele tem uma experiência, cara, eu estou perdido, estou morto, e lá quando eu achava que não tinha mais chance, Deus vem e preserva a minha vida por um momento. E Jonas experimenta exatamente o que Deus queria fazer com Nínive. Nínive era uma cidade terrível, um povo terrível, e Deus dava uma chance para eles aqui. Nínive estava afundando, não no mar, mas sim no seu pecado, e Deus estava mandando Jonas, como se fosse a baleia, para dar uma oportunidade, um novo começo, uma segunda chance para uma cidade que estava afundada, para trazer o evangelho, para trazer salvação para aquele povo que estava afundado no seu pecado. E aqui eu quero extrair um segundo princípio que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, que é o seguinte, que as nossas experiências, elas são preparatórias para Deus nos usar. Você já entendeu isso a respeito da sua vida? Que aquilo que você já experimentou de bom e de ruim, de lutas e de vitórias, de traumas inclusive, tudo isso são coisas preparatórias que Deus é capaz de te usar. Jonas está dizendo, das profundezas eu clamei, Deus me resgatou. É exatamente o que estava acontecendo em Nínive. Havia um clamor que seria levantado ali para que Deus os resgatasse, e Deus fez isso. Então, a experiência que Jonas estava passando, estava o preparando para que Deus pudesse usar ele. Você já entendeu isso sobre as suas experiências? Que a sua experiência de vida, de família, de dores, de conhecimento, de trauma, de compaixão, são coisas que Deus te deu ao longo do caminho, ou se Deus não deu, Ele pode redimir para usar você, para alcançar pessoas. Deus às vezes nos dá experiências, cara, que nos qualificam para ministrar na vida de pessoas. Quantos entendem o que eu estou falando? Que tem experiência que te qualifica, cara. Você falar, ei, eu já passei por isso, eu estou contigo, ei, eu tenho algo para compartilhar. Não desista, vamos juntos. Nos dá experiências que nos qualificam. Compaixão e conexão com pessoas vem de experiências em comum, né? Então, se você já passou por uma doença difícil e você encontra alguém que está passando por aquela doença, você fala, cara, eu tenho compaixão, tenho conexão contigo, porque eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo e eu posso falar na sua vida. Sempre que eu penso de compaixão e conexão, eu penso sobre ambientes, não sei se já teve num ambiente como esse, onde mulheres que já tiveram filhos estão falando sobre seu parto. Você já teve uma experiência dessa? Numa roda onde mulheres estão falando sobre parto? Gente, se tem um negócio esquisito para nós homens é entrar numa roda onde tem um monte de mulher contando a história do parto. Sai mas o meu demorou 12 horas. Não, o meu foi 18. O meu estava de cabeça para baixo. Não, o meu estava enrolado 3 vezes em volta do pescoço. E o meu teve dor disso e remédio, não sei o quê. E sai cada coisa e a gente fica encolhido assim. Jesus, misericórdia, o que está acontecendo? Onde é que eu fui amarrar o meu jegue, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas o que acontece num ambiente desse? Se você já esteve num ambiente desse?
conexão e compaixão, porque eu passei por isso também, e você passou, e você sabe da minha dor, e você experimentou essa dor, e você sabe o que é isso, e agora a gente está se conectando. Por quê? Tivemos uma experiência profunda em comum, que nos dá uma conexão muito interessante. Da mesma forma, o lado negativo disso é que às vezes Deus precisa nos quebrar para poder nos usar. O lado negativo é que às vezes Deus precisa quebrar a gente bem quebradinho para poder nos usar. E aí é nesse quebrar que Ele nos levanta com uma mensagem, com algo de compaixão, quando falta compaixão, para que possamos ser usados. O lado positivo é que às vezes as nossas cabeçadas nos qualificam para o ministério. Não é verdade? Às vezes são as nossas cabeçadas que, cara, Deus na sua infinita graça, Ele redime, Ele cura, Ele restaura, e Ele diz, agora eu vou transformar a tua cabeçada no teu ministério. E essa cabeçada se torna algo que ajuda outras pessoas que estão no mesmo caminho. Assim como Deus queria dar uma segunda chance para Nínive, Deus dá uma segunda chance para Jonas. Olha o versículo 10 do capítulo 2. Diz assim, o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, vou te devolver para a terra. Você foi lançado ao mar, foi engolido pelo peixe, agora eu vou te dar um novo começo, uma nova chance. Devolvi você para a estaca zero. Agora vamos começar de novo. Você fugiu de mim, deu ruim, deu todo esse enrosco aí. Você achou que você ia morrer, eu ouvi o teu clamor, agora estou te dando uma segunda chance. Vamos tentar de novo. E na história, Jonas, então, ele entende o recado, ele vai para Nínive. Mas ainda, o coração dele não está 100% transformado. Se você for para o capítulo 3, você vai ver no versículo 3 e 4 o seguinte acontecer. Jonas, diz o capítulo 3, versículo 3, obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Parabéns, Jonas, até aí tudo bem. Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Note isso, sendo necessário 3 dias para você percorrer a cidade. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia. Proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas, então, tem 3 dias para percorrer a cidade, ele percorre 1 dia só. Ou seja, ele faz o mínimo do mínimo do mínimo. E o evangelho, a mensagem do evangelho diz, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele não diz como se arrepender, ele não diz para quem orar, ele não dá nada, só diz, vai arrebentar com tudo aqui daqui a 40 dias. Essa é a mensagem que ele prega. Tinha 3 dias, ele percorreu 1 só. Jonas está obedecendo no mínimo do mínimo para dizer assim, eu fiz. O mínimo, mas eu fiz. E aquela obediência que cumpre o mínimo, mas não muda o nosso coração, sabe? Aquela obediência que fala, tá bom, vou lá fazer, mas assim, também não queria fazer, não estou afim de fazer, mas vou fazer, né? E já que a gente tem falado sobre alguns opostos que acontecem na história de Nínive, olha o versículo 5 do capítulo 3 comigo. Jonas 3, versículo 5. Por falar em opostos, olha o que acontece. Nessa mensagem maravilhosa que Jonas prega, de 7 palavras, se for contar 7 palavras, é a mensagem dele. Em 1 dia, em vez dos 3 que deveria ter percorrido, olha o que acontece. É quase assim, humor de Deus, né? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do menor ao maior, vestiram-se de pano de saco. Não é doido um negócio desse? O cara percorre 1 dia, mal fala alguma coisa para o povo, não tá com vontade de estar lá, o povo se arrepende, proclama jejum. No restante da história, nós não vamos ler por uma questão de tempo, o rei se veste de pano de saco, até os animais jejuam, gente, nessa história. Até os animais jejuam. Quebrantamento total em Nínive. Cara, Deus pega Nínive e quebranta, porque Deus não depende do homem, né? Então, Deus pega Nínive e quebranta, pano de saco, cara, era um símbolo de quebrantamento, né? Você tirar suas vestes de rei, por exemplo, colocar pano de saco era um símbolo daquilo que estava acontecendo dentro, era um símbolo externo daquilo que dentro do coração estava acontecendo. E o resultado é um quebrantamento total. Capítulo 3, versículo 10, diz que tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu. Pausa aqui. Deus não se arrepende, tipo, Deus fez coisa errada. Arrepender aqui, se for estudar a palavra, é mudar de ideia. Deus muda o rumo que ele tinha direcionado e não os destruiu como os tinha ameaçado. Então, cara, a cidade se arrepende, proclama um jejum, até as vacas estão jejuando na história,
E Deus diz, cara, está aí. Eles mudaram o seu coração, ouviram a mensagem e ele então não os destrói. Terceiro princípio para nós desse texto. Sabe o que Deus está em busca? De um coração arrependido e contrito. Deus está atrás de gente que tem um coração arrependido e contrito. É isso que Ele quer. Eles não fizeram muita coisa, eles não entendiam muita coisa, mas eles entenderam o suficiente. Cara, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos buscar a Deus. O que Deus está buscando, gente, não é gente com muito tempo de igreja, necessariamente. Deus não está procurando gente com formação teológica, necessariamente. Tudo isso é bom, é importante, sem dúvida. Mas a maior qualificação que eu e você podemos ter para sermos usados por Deus é termos o coração voltado para Ele. Quantos entendem isso? A maior qualificação, cara, para Deus te usar, não é você ser um profeta que tem um título de um profeta, mas que não tinha o coração voltado para Deus. Mas aqui está um povo pagão que nem entendeu muita coisa, mas voltou o seu coração para Deus. Deus disse, cara, é isso que eu queria, era isso que eu estava em busca. Um dos maiores perigos que nós corremos como gente da fé, gente de igreja, é nós nos tornarmos crentes rígidos. Crentes que entendem muita coisa, mas que o coração, com o passar do tempo, se esfriou. E a gente não enxergar, às vezes, as necessidades das pessoas. É o que acontece com Jonas. Jonas, a cidade se arrepende e Jonas fica com raiva de que Deus teria o mandado e que Deus teria livrado esse povo, porque Jonas queria ver eles mesmo perecendo, porque afinal eles eram inimigos de Israel. E Jonas não estava nem aí mais com as pessoas. Jonas queria ver o povo, queria ver o circo pegar fogo mesmo. E o que acontece na história é que Jonas não achava esse povo merecedor da graça de Deus. Deus, você sabe o que eles fizeram? Deus, você sabe quem eles são? Deus, você sabe do histórico dessa galera? Deus, eles não merecem, eu não quero ir pregar porque eles não merecem. O que o Jonas esqueceu, e às vezes a gente esquece, é que eu também não mereço e você também não. Esse é o problema do fariseu, né? Ele fala, oh, Deus, obrigado, porque eu não sou como aquele pecador que está lá embaixo e tal, e o pecador está lá batendo no peito, e Jesus diz, cara, ele foi para casa perdoado e justo. Por quê? Porque pelo menos reconheceu que tinha uma necessidade. E o capítulo 4 conclui a história com uma história muito engraçada. Não vou entrar nos detalhes por causa do nosso tempo, mas Jonas, ele se senta um pouco para fora da cidade para ver o que ia acontecer. Ele arruma um lugar onde ele podia ver a cidade. Ele diz, agora eu quero ver o que Deus vai fazer com essa cidade. E Deus faz crescer ali perto de Jonas uma planta que providenciasse para ele sombra. A cidade de Nínive é deserto, é calor, como a gente não experimenta calor aqui. E olha que aqui faz calor, né? E essa planta abriga Jonas por um tempo. Mas se você conhece a história, depois de um tempo, Deus manda um inseto que come aquela planta e ela no outro dia ela já está morta. E Jonas fica furioso. Mas furioso. Como eu diria, o cara fica pistola, né? Ficou pistola, Jonas, com Deus. E o livro termina com Deus falando com Jonas o seguinte, olha comigo, capítulo 4, versículos 10 e 11. É como o livro termina, vamos ler juntos o que Deus diz. Senhor lhe disse a Jonas, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Estão mais perdidos que seguem tiroteio, espiritualmente falando. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Apesar do que fizeram, apesar do histórico, apesar de tudo, cara, são pessoas, Jonas, e você está mais preocupado com uma planta e com uma sombra do que com 120 mil pessoas. Você sabe que é uma outra coisa estranha do livro de Jonas? É que o livro termina assim. Não tem uma conclusão final. Não tem assim uma moral da história explícita no texto, e não tem também aquele laço de fita vermelha que a gente gosta de colocar em histórias complicadas que a gente não entende, né? Tem aquela história meio complicada, você fica meio desconfortável, então você joga um laço de fita vermelha para ficar bem bonito por cima, para dar aquela conclusão final, né?
o filme que tem um monte de tragédia, mas no fim o casal beija e aí você fica feliz e você, que bom, que filme bom, né? O livro de Jonas não tem uma conclusão assim. Ele fica, na verdade, em aberto. Ele termina assim, tipo, cara, não faltou um capítulo ou dois aqui, onde Deus pega Jonas, ele se arrepende, ele ama o povo, ele vive no meio dele. Está faltando algum capítulo aqui, mas, na verdade, não está faltando. Lembra que eu falei que o livro de Jonas é um espelho para nós? Lembra disso? O livro de Jonas, ele não tem uma conclusão formal, porque os capítulos que faltam no livro de Jonas, eles estão sendo escritos hoje. Estão sendo escritos através da minha vida e da sua vida. Nós que somos servos de Jesus, que somos conhecedores da palavra, que fomos enviados para um mundo que está perdido, para proclamar o caminho da salvação. A conclusão de Jonas, ele é deixado em aberto porque, cara, a missão continua em aberto. A missão não foi concluída ainda. Nós temos, eu e você, temos uma decisão a tomar. E é o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês. A lição do livro de Jonas ainda está em aberto. A pergunta é, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos viver a nossa vida? Agora, olhando o livro de Jonas como um espelho, cara, como que nós vamos decidir viver a nossa vida no meio da nossa Nínive? Para vocês, Guaramirim, para mim, São Francisco do Sul. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na PIB em São Francisco. A gente tem visto coisas maravilhosas da parte de Deus, mas eu costumo me lembrar que, independentemente do crescimento que a igreja tem experimentado, ainda tem aproximadamente 40 mil pessoas na minha cidade que não conhecem Jesus, que não sabem a mão direita da mão esquerda. Então eu nunca vou me acomodar com aquilo que eu estou vendo dentro da igreja e esquecer daquilo que eu estou vendo fora da igreja. Quantos entendem o que eu estou falando? O que nós vamos fazer? Tem um livro que eu achei fantástico, o título dele, eu não li o livro, não é um livro cristão, é um livro sobre organização pessoal, nada a ver com coisa de Bíblia necessariamente, mas é um livro que o título me chamou a atenção. O título é Ame as pessoas, use as coisas. Esse é o título do livro. Ame as pessoas, use as coisas. E o que Jonas tinha invertido essa ordem, ele estava amando as coisas, aquela plantinha que dava sombra, e estava usando as pessoas, estava nem aí com a galera. Jonas tinha invertido essas coisas, e na verdade a gente precisa ter cuidado para a gente também não inverter as coisas nas nossas vidas. Todos nós temos um pouco de Jonas em nós, né? Todos nós temos um pouco dessa decisão que nós precisamos tomar. Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos pensar? Como que nós vamos viver a nossa vida na cidade onde Deus nos colocou? Vocês sabem muito bem, porque aqui não falta bom ensino desse púlpito. Glória a Deus por isso. Vocês sabem que a igreja é o corpo de Cristo, certo? O que isso significa? É uma frase doutrinária que não faz sentido, que não se aplica para mim e para você? Não. Significa que quando Jesus ascendeu aos céus, ele não está fisicamente presente conosco mais. O corpo de Jesus não está aqui. Mas nós somos o corpo de Cristo que é deixado na terra para proclamar o Evangelho. Ou seja, o sorriso de Jesus que alguém vai ver é o seu e o meu sorriso. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. O abraço de Jesus que os perdidos vão receber e precisam receber, Jesus não está aqui mais para abraçá-lo, mas você está. Eu estou. E como seguidores de Jesus, nós podemos ser o corpo, literalmente o corpo de Cristo, abraçando pessoas. O evangelho da salvação que os perdidos vão ouvir, eles não vão ouvir necessariamente da boca de Cristo, mas vai ouvir da minha boca, da sua boca, da nossa vida, da nossa experiência, do nosso exemplo. Nós somos o corpo de Cristo. E a história de Jonas nos convida a refletir como que nós vamos agir. Como que nós vamos pensar, como que nós vamos nos orientar com relação ao lugar onde Deus nos colocou. Queridos, posso falar uma coisa, talvez você não vai gostar, mas é bom você lembrar? A igreja Bússola não foi colocada em Guaramirim para o seu benefício.
somente. É para você? É para você, que bom que você está aqui, ótimo. Mas a igreja Bússola foi colocada em Guaramirim para que você receba aqui algumas coisas da parte de Deus e aquilo que você recebeu, você entregue e contribua com outras pessoas. A igreja é uma instituição engraçada, porque ela não existe para o benefício dos seus membros, ela existe para o benefício daqueles que não estão aqui dentro ainda. E claro que a gente aprende, claro que a gente cresce, claro que a gente recebe aqui, mas aquilo que eu recebo não pode parar em mim, tem que ir através de mim para alcançar pessoas ao nosso redor. Existe um chamado de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, para fazer uma parceria com Deus no desejo de alcançar pessoas que se manifestou em Nínive, mas continua hoje para Guaramirim. Deus deseja alcançar essa cidade, Deus deseja alcançar a minha cidade. Cara, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu, é fazer uma parceria com esse Deus, dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Deus. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu entendo que existem pessoas ao meu redor que estão tão perdidas quanto um dia eu estive. E Deus me ajuda a alcançar essas pessoas com o Evangelho. Assim como Deus deu a todos nós a salvação, assim como Deus nos deu uma segunda chance, como Jonas recebeu uma segunda chance, como Nínive recebeu uma segunda chance, Deus nos chama a proclamar aquilo que nós recebemos, que existe salvação, existe mudança de vida, existe segunda chance, existe uma vida diferente, existem propósitos para a nossa vida, né? Para amar as pessoas, para transformar a nossa história, as nossas cabeçadas em ministério que abençoa pessoas, para que a eternidade da vida de pessoas sejam mudadas. Tem muita coisa que é importante na vida. Você ser médico, você ser socorrista é importante, questão de vida ou morte, vida ou morte. Mas você ser um emissário do Evangelho é uma questão de vida ou morte eterna. Vida eterna ou morte eterna. E Deus está nos chamando hoje para fazermos uma parceria com Ele. Então, para lembrar os nossos pontos, o livro de Jonas é um espelho, primeiro ponto. Segundo, as suas experiências são preparatórias para Deus te usar. Aquilo de bom e de ruim que você passou são experiências preparatórias para Deus te usar. E o que Deus está procurando não é uma pessoa treinada teologicamente, que tem muito tempo de igreja. Deus está procurando pessoas com coração contrito e aberto a Deus. Ah, pastor, mas eu ainda não cheguei, eu estou me acostumando, ainda faz 3 meses que eu me converti, ainda estou sendo discipulado. Cara, aquilo que você já tem, que você já entendeu, compartilhe. O que você já entendeu, compartilhe. O que Deus já falou, compartilhe. O que você já aprendeu, compartilhe isso. Quarta lição. A lição do livro de Jonas continua em aberto. O que nós vamos fazer? Eu quero incentivar e encorajar e orar por vocês em nome de Jesus, para que essa igreja Bússola seja exatamente isso, seja um lugar que é um farol para Guaramirim, seja um lugar usado para direcionar não somente a sua vida, mas através da sua vida, que possa ser a sua vida, possa ser uma bússola também na vida de outras pessoas. Quero pedir que você fique em pé comigo, quero orar contigo.